tarde, pessoal. Bem-vindos ao Metabolic Podcast. Meu nome é Janaína Koenen, eu sou médica, eu sou endocrinologista. E como vocês sabem, eu adoro estudar sobre tudo relacionado ao metabolismo e as doenças que vêm com o estilo de vida ruim. Diabetes, Alzheimer, câncer, obesidade, endometriose, ovários policísticos, um monte de coisa, né, gente? O que não falta é doença relacionada ao estilo de vida que não tá legal. E hoje... osteoartrite. Nós vamos falar sobre isso. E hoje eu trouxe mais uma especialidade aqui e uma pessoa muito especial. Ele é médico, ele é ortopedista, mas não é um ortopedista comum, é um ortopedista diferenciado. Não vou falar diferente, não, diferenciado. E nós vamos ouvir e entender o porquê disso. Então, ele é médico, ele é ortopedista, pós-graduado em joelho, ele tem mestrado em medicina. Ele fez cursos de medicina funcional integrativa, medicina regenerativa, ele fez uma pós-graduação em medicina da dor, né? Em cardiologia, ele teve uma parte de estudos de cardiologia, ele vai falar sobre isso. E começou, não sei se já terminou, um doutorado em engenharia biomédica, ele vai me contar sobre isso também. É uma pessoa que estuda muito, que tenta ir a fundo em todas as doenças, não fica só em tratar e dar corticoide anti-inflamatório, infiltração. Embora ele seja intervencionista. E tem várias coisas interessantes na clínica dele, a gente vai perguntar sobre isso também. Então, hoje é um papo geral, é um papo para a gente entender o que é, né, ortopedia integrativa, se é que se pode dizer isso. E eu acho que sim. Muitas pessoas têm preconceito, acham que agora é só colocar integrativa no nome que fica legal, né? Mas eu queria que vocês entendessem que, neste caso, a gente tem muitas coisas legais e diferentes para conversar. O nome dele é Otávio Melo. E eu queria dar boas-vindas a você, Otávio. Eu vou pedir para vocês assinarem meu canal, já ativarem a notificação e derem a curtida aqui, para muitas pessoas terem acesso a esse vídeo. E se vocês gostarem, vocês mesmos compartilharem tudo que a gente vai conversar. Então, bem-vindo, meu amigo. Fantástico, obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com você, com todas as pessoas que acompanham aqui o podcast Metabólica. E é isso aí, a Jane deu uma resumida aí nessa história, que lá vão já quase 20 anos de medicina. Não parece, né, esse rostinho de 35 aqui, mas já tem um tempinho de estrada, né, Jane? E uma experiência boa. Conta pra gente um pouquinho. Você formou aonde, quando, como é que foi isso? Porque você assim, pra você chegar na ortopedia demorou um tiquinho. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei tão curioso quando eu te conheci, que a gente conversou, que eu falei assim, gente, o que um ortopedista está falando essas coisas que eu estava falando? Aí você veio e começou a me falar da sua história. Eu acho que isso é muito pertinente para eu entender o seu processo e o seu trabalho hoje em dia. Legal. Então, bom, me formei em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas. Isso foi no ano de 2004. Logo que eu terminei a graduação, comecei uma especialização em cardiologia, né, porque eu fazia plantão, emergência, porta, né, eu fui ser instrutor do ACLS, que é um curso que os médicos fazem para tratamento e treinamento de emergências cardiológicas, né? E nisso eu trabalhava no SAMU, dava plantão em unidade de terapia intensiva, e isso me gostava muito dessa área de emergências cardiológicas. Na verdade, eu era muito mais um cardiologista emergencista do que um cardiologista de consultório. E nisso eu fui servir exército, né? Eu fiquei 3 anos como tenente médico do exército, e isso me levou a mudar para Brasília. Lá em Brasília começo então a trabalhar no hospital militar, acompanhando a rotina ali do militarismo. Mas aí você lesões. Não tinha terminado a cardiologia, né? Você começou a especialização e foi servir, foi isso? Exatamente. E aí eu, né, interrompo essa formação minha, e nós estamos falando isso no ano de 2005, em Brasília, praticamente um faroeste caboclo acontecendo. Pra você ter ideia, né, não era exigido, não era nem cobrado o título de especialista. A pessoa chegava lá em Brasília nessa época, 20 anos atrás praticamente, falava assim, você gosta de quê? Eu gosto de cardiologia, então você é cardiologista. Eu sei, você gosta de quê? Eu gosto de ortopedia, então você é ortopedista. Era outra medicina, né, Jana? Era outra época da medicina. E ali eu começo a trabalhar no hospital militar e, né, trabalhando em outros lugares. Um dia passo num concurso, né, de médico clínico do governo do Distrito Federal, e lá, para encurtar um pouquinho a história, eles resolvem que um dia tem que colocar um clínico para fazer pré e pós-operatório da enfermaria da ortopedia, risco cirúrgico. Desesperador, né? Eu já fiz isso. Pois é, porque inclusive minha chefe vira para mim e fala o seguinte, olha,
gente está tendo muitas mortes na enfermaria da ortopedia. Os ortopedistas não estão sabendo manejar o cuidado de pós-operatório, os pacientes estão tendo muita trombose, muita embolia pulmonar, muitas úlceras, né, muitos quadros de complicações gastrointestinais, cardiovasculares, e a gente precisa de um clínico para poder orientar lá as condutas da ortopedia. E eu já ofereci para todo mundo da equipe, e você é o mais novo aqui, vai sobrar para você mesmo. Eu falei, tá bom, vamos lá. E nisso eu começo, então, a frequentar a enfermaria da ortopedia diariamente, e começo a gostar um pouco daquele dia a dia, procedimentos, né, desse manejo dos pacientes. Um belo dia, numa visita, corrida de leitos lá na enfermaria, uma paciente que eu estava fazendo o pré-operatório dela, uma fratura de fêmur proximal, e durante a visita o preceptor discutia com os residentes a indicação, qual era o material que usar na cirurgia, quando que a cirurgia iria ser feita e tudo, e eu ficava, né, fazendo minha parte clínica. Aí o preceptor vai marcar uma determinada cirurgia lá, eu falo, olha, esse paciente aí, essa indicação sua dessa prótese total de quadril, ela não tem teto cirúrgico, é o termo que a gente usa, né? Ela não tem condição clínica para suportar um procedimento desse porte, devido à insuficiência cardíaca, diabetes compensada, né, a reserva metabólica dela, acho que é o termo ideal para falar, não é adequado para um procedimento de grande porte. A minha sugestão talvez fosse que, né, como ela dificilmente ela vai andar de novo, fizesse uma cirurgia mais conservadora com ela, um procedimento menos invasivo, né, só para poder mobilizar no leito, evitar escaras, essas coisas. Esse colega então vira para mim, sou muito grato a ele mudou minha vida e me falou uma frase de muita sabedoria que foi: porra, meu irmão, tu tá achando o quê? Quer dar pitaco na minha conduta ortopédica? Então você senta a bunda na cadeira aí, vai estudar ortopedia, faz 3 anos de residência e depois você discute o caso comigo. Nessa delicadeza ortopédica, né? E podia falar o palavrão aqui? Acho que não, né? Não, Acho que não depois pode você falar edita, põe um palavrão. pi, né? Põe um pi em cima do início da frase. Pi, né? E aí, então, estava aberta a inscrição para residência de ortopedia. Eu cheguei em casa com minha esposa, fisioterapeuta da Rede Sara, falei com ela, amor, olha, hoje tive uma experiência que me trouxe uma reflexão muito grande, talvez eu queira fazer ortopedia. Só que a residência está aberta, ela só tem uma vaga. Ela falou, quantas vagas você precisa? Eu falei, uma. Então tá bom, então se for para ser, vai ser. Eu lá inscrevi, não estudei nada, não li, não abri nenhum livro, enfim, e entrei na residência de ortopedia. Ainda bem que não teve entrevista, né? Que senão você ia tomar pau na entrevista, que ele ia olhar pra sua cara e falar, não, você não. Pois é. E aí, nisso, então, Janaína, eu começo a fazer a residência de ortopedia. Fiquei 3 anos lá, depois eu venho para Belo Horizonte, faço um R4 em cirurgia do joelho. Daqui de Belo Horizonte, eu vou para a França fazer um fellow em cirurgia de prótese de joelho. Lá eu tenho contato com muitas tecnologias novas, coisas que a gente no Brasil a gente não faz. Medicina regenerativa, células-tronco, plasma rico em plaquetas, né? E algumas coisas que eu achei interessante, que na França é muito feito, como por exemplo a aromaterapia, que é uma coisa que a gente nunca tinha nem ouvido falar na medicina aqui no Brasil, né? E lá eu vejo que existem, né, cursos de especialização para médicos em aromaterapia, né? Uma coisa em volta com essa bagagem para cá. Entro no mestrado. No mestrado eu começo a estudar regeneração musculoesquelética, né? Fiz um trabalho. Você fez mestrado aonde? Fiz na Santa Casa aqui de BH. É ótimo aqui, né? Um trabalho experimental. Na época eu era professor de ortopedia na Federal de Ouro Preto, então conduzi os estudos, a parte prática lá e defendi aqui na Santa Casa. Você era professor na UFOP? Você deu aula lá? Fui professor concursado lá durante 5 anos. Bom, enfim. E aí uma coisa que foi muito interessante durante esse mestrado é que foi uma das primeiras vezes que eu vi um colega meu, né, do mestrado, assim, ele foi defender uma qualificação da dissertação dele sobre o uso de laser no tratamento das escaras em pacientes diabéticos. Eu olhei para aquele negócio e falei assim, usar laser para tratar escara, eu achava aquilo, assim, uma coisa surreal, né? Exato, mas eu estou falando de 2015, praticamente 8 anos atrás,
eu com outra mentalidade, muito cirurgião ainda. Hoje meu doutorado é sobre laser, né? Sobre infravermelho. Então, assim, é muito interessante porque eu acho que todas as vezes que eu vi alguma coisa na medicina que eu não conhecia, aquilo gera uma estranheza. E a tendência de muitos dos nossos colegas é falar, isso não funciona, isso não existe, isso é picaretagem, não tem evidência, etc. e tal. E durante essa jornada minha, né, eu fui vendo que várias coisas que eu via, ouvia, né, assim, não conhecia, falei assim, peraí, se eu não sei nada sobre isso, é sinal que não é sinal que o outro está errado, é sinal que eu não tive acesso a esse conhecimento ainda. E isso foi, por exemplo, com o ozônio, né? Tanto que o primeiro doutorado que eu fiz os créditos, não defendi, mas foi sobre ozônio para artrose de joelho. Por que você não defendeu? Você chegou a fazer a parte experimental? O que você fez? Eu fiz, na verdade, era um trabalho na Cochrane, né? Ou seja, na medicina baseada em evidência. Cochrane, eu fiz todos os créditos. E a Cochrane, ela tem um critério que é o seguinte: a Cochrane, se ela gostar do tema, ela deixa você defender. Se ela não deixar, ela te dá duas opções. Ou você muda o tema do seu doutorado, depois o trabalho está todo pronto, ou então você não defende. E aí, nesse meio do caminho, enfim, né, eu acho que perdeu um pouco o sentido para mim, depois que eu estava com o trabalho praticamente todo feito, a Cochrane não aceitou a publicação, porque ela entendia que não era um assunto relevante para Você chegou a publicar Cochrane em outro lugar? Não, porque aí eu teria que mudar a metodologia toda, né? Na verdade, quando se faz uma revisão Cochrane, a metodologia é muito pesado, sabe, Juliano? São 3 anos são disciplinas de análise crítica de literatura, de estatística pesada, meta-análise, revisão. Assim, as revisões Cochrane, elas são, eu falo que elas são quase massacrantes para quem não é uma pessoa que está dentro do universo Cochrane, né? Hoje eu posso falar isso, né? É quase que feita para pessoa que não é da Cochrane não entender o que está escrito ali, porque realmente a complexidade da metodologia Cochrane ela é impressionantemente alta para uma pessoa que não está acostumada com aquilo. Então, mas e aí? A maioria das pessoas. O que você fez depois? E aí? Aí eu peguei meus créditos, né? Agradeci e fui fazer. E eu estava estudando ozônio na época, né? Ou seja, ozônio, ou seja, vários artigos, vários ensaios clínicos. E eu comecei a aplicar, a fazer, né? Comecei a me aproximar de pessoas da área da medicina integrativa por causa do ozônio. E a partir daí começou, então, a parte de suplementação, comecei a ter contato com pessoas que estavam usando métodos físicos, comecei a trabalhar com pessoas que trabalhavam mais com medicina regenerativa. E aí, naquilo, eu falo que foi, para mim, um grande portal que se abriu na minha vida como médico, porque eu fui especificamente para São Paulo para fazer esse doutorado, na Unifesp, e eu achava que eu ia voltar de lá com um PhD para colocar na parede. E eu voltei, na verdade, com uma transição de carreira impressionante, e voltei com muito mais conhecimento do que eu poderia ter adquirido no doutorado. Então, eu falo que, por muitas vezes, a gente vai atrás de uma determinada coisa e volta com outras muito diferentes, né? E foi o que aconteceu comigo. Mas isso é bom, isso foi bom para você, porque você hoje você faz uma coisa que quase ninguém faz, né? Dentro da ortopedia, eu conheço aqui em Belo Horizonte, eu acho que eu não conheço ninguém que faz o que você faz, né? Então, eu queria muito que as pessoas entendessem e soubessem que isso existe, porque é interessante saber que existem opções diferentes de tratamento adjuvante e de que, às vezes, a ortopedia tradicional tem pouco a oferecer em algumas circunstâncias, né, em doenças degenerativas articulares, por exemplo, que não é só assim, a ortopedia, né, a medicina integrativa como geral, como um todo, né, a mudança do estilo de vida, a alimentação adequada, tudo interfere em tudo. Então, você hoje tem essa visão do todo, do macro, e de como interferir como intervir em algumas coisas para melhorar o desfecho do seu paciente. É isso. É curioso porque, assim, pegar minha formação clássica, né, de graduação, de residência, de R4, de fellow, basicamente, a ortopedia ela vai terminar em anti-inflamatório, corticoide ou cirurgia. Imobilização. Um opioidezinho de vez em quando, né? E a dor? Você fez uma especialização de dor. Conta essa questão da dor. Você estudou muito sobre dor, né? Me explica isso. Então, quando eu terminei
na verdade, o mestrado, né? Aí eu passei no concurso do plano de saúde aqui de BH, que é o Unimed. Comecei a trabalhar no Unimed, trabalhar, ou seja, trabalhar. loucamente, né, achando que o mundo, né, era só trabalho. E aquilo ali me trouxe uma situação de vida que foi a seguinte: eu fazia muita cirurgia, era o que eu sabia fazer, era operar, né? Fazia muito e fazia muito bem. Então eu tinha uma fila de paciente para operar comigo que demorava 3 meses para marcar uma cirurgia comigo, sabe? Então era assim, era uma fila de cirurgia enorme. Só que eu comecei a ver nesse período que tinha muito paciente que operava e não melhorava. Às vezes a pessoa tinha uma artrose de joelho, colocava uma prótese, eu pegava o raio-x de uma, pegava o raio-x da outra, não sabia qual era qual, ou seja, mesma cirurgia, mesmo implante, mesmo cirurgião, ou seja, radiografia idêntica, uma estava morrendo de dor e a outra estava ótima. E aquilo sempre me intrigou, né? Ou seja, dentro da residência de ortopedia, de cirurgia de joelho, ninguém explicava isso. Você fala assim, olha, tem paciente que ou vai operar e vai ficar muito bem, e tem outro que vai operar e não vai ficar bem. E aí eu comecei a observar da seguinte maneira: tinha paciente que tinha vitamina D baixa, ele complicava mais. Paciente com albumina baixa, complicava mais. Paciente com hemoglobina glicada acima de 5,7, complicava mais. Paciente com HDL baixo, complicava mais. Comecei a pegar, montar esse quebra-cabeça, e nessa época, né, eu estava já começando a ter essa visão um pouco mais do todo, e eu comecei a fazer o seguinte: olha, então peraí, se eu preparar esse paciente aqui para poder deixar ele metabolicamente melhor antes da cirurgia, será que esse pós-operatório não vai ficar melhor? Será que essa pessoa que está com essa artrose, se eu subir a vitamina D, aumentar a albumina, diminuir a inflamação crônica dele, controlar o diabetes, melhorar a tireoide? Aí eu comecei a estudar essas coisas, sabe, Jânio? E aí, o que eu observei? O paciente que eu estava preparando para a cirurgia, quando chegava na hora de operar, eu falava, não, doutor, quero operar mais não. A dor melhorou. Eu já tô bom. E aí eu falava, né? Ou seja, eu comecei a perder a cirurgia. Comecei a ver que o paciente não estava precisando da cirurgia. Ele precisava ficar livre da dor. E nisso aí eu fui, então, estudar sobre dor. Aí eu entrei na residência de dor do Hospital das Clínicas aqui, foi em 2018 para 2019. Um ano. Eu virei R1 de novo, né? Vendi meu apartamento, um ano. 60 horas semanais, plantão final de semana, virei R1 dentro do serviço de anestesista, né? Então pensa bem, né? Eu era a ovelha negra do cachorro cair do caminhão de mudança, assim, né? Tava totalmente fora do meu zero, né? meu ambiente. Mas foi muito importante, porque ali eu comecei a ver dentro de um ambulatório de SUS, de enfermaria, né? O quão complexo é tratar a dor. E ali me trouxe um insight seguinte: peraí, o que eu atendo todo dia no meu consultório de ortopedia? Dor. Pessoa com dor. E o que eu não estou sabendo tratar desses pacientes? A dor. Eu comecei a entender neuromodulação, comecei a entender bloqueio, comecei a fazer procedimento guiado com ultrassom. Ou seja, aquilo me trouxe uma visão que, para um caminho que eu estava seguindo, né, de poder fazer procedimentos minimamente invasivos, melhorar o metabolismo do paciente, essas coisas, fazia muito sentido. Então, a residência de dor, eu falo que ela foi um ponto muito importante, só que hoje eu olho para trás e falo, olha, é uma pena que se usa tanto opioide, antidepressivo e analgésico anti-inflamatório, né? Mas foi muito importante, foi muito bom, foi uma experiência boa. Entretanto, hoje eu vejo que a clínica da dor, ela ainda está muito presa na alopatia. Mas quando precisa fazer um bloqueio, você faz. Só que hoje você tem outras ferramentas, né? Assim, é uma ferramenta a mais, né, Otávio? Eu acho que é válido, né? Não, para urgência, o paciente está com crise de dor, Janaína, fazer um bloqueio de dor é maravilhoso, porque eu melhoro a reabilitação dele, a gente interrompe o ciclo vicioso da dor, melhora a qualidade do sono, melhora a disposição, a pessoa consegue fazer atividade física, né? Ou seja, ninguém consegue fazer isso. Também consegue raciocinar, seguir alguma dieta. A dor intensa, a dor crônica, ela sequestra a mente da pessoa. Né? Então a pessoa deixa de viver a própria identidade dela e começa a viver a identidade da dor. Né? E aí isso aí foi, né, terminei em 19, essa história da residência da dor. Aí nisso eu estava já indo para São Paulo, né? Aí conheci o Dr. Frederico Porto, né? Hoje meu, né, vizinho de sala aqui, amigo, best friend.
E aí, na época, tava, né, eu comecei aí com aquela questão, né, né, para quem ainda não conhece, assistindo a gente aqui, o Frederico Porto é médico, nutrólogo, psiquiatra, né, e ele Tem uma tem um sangue mente nobre na medicina, privilegiada, né, né? uma mente privilegiada, né, dos homens mais inteligentes que eu conheço pessoalmente aí, e ele tem, logicamente, isso não é mérito só dele, ele tem um DNA muito privilegiado, né, Janaína? Nossa Filho do Senhora. Tolaí Ribeiro, né? E aí eu fui, então, fazer a pós-graduação do Tolaí Ribeiro, né? Que eu Isso foi era agora, professor, né? Não obstante, né? Depois de tudo isso, ainda não fez 2 anos de obstante, pós-graduação Tolaí Ribeiro. com uma visão clínica muito boa, né? Então, e você Muito fechou boa. bem isso. E é curioso, porque, assim, como eu fui professor aqui na Federal de Ouro Preto, fui professor na UNB, lá em Brasília, e fui professor na Faculdade de Ciências Médicas, onde eu me graduei, depois eu me tornei professor também. E eu via que no ambiente acadêmico as pessoas criticavam muito algumas questões com relação lá. E eu, com essa bagagem minha toda de pós-graduação, né, de metodologia Cochrane e científica, de tal. pesquisador, Cochrane e tal. Aí eu fui para a pós do Lair, assim, preparado, armado, com caneta e papel na mão, e tudo que eu falava, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu fazia, Olhava anotava. no Google, na hora eu olhava no Anotava. PubMed. PubMed. Tava tudo lá. E eu falo, não mascou um. Né? Não mascou um. Então, para aquelas pessoas que estão em dúvida se o que o Laí Ribeiro fala é confiável ou não, eu falo por mim. Na minha experiência, como aluno dele durante 2 anos, na pós-graduação, todas as informações que ele passou na sala de aula e que eu nunca tinha ouvido falar, que eu fui checar, estavam publicadas em algum livro, em algum periódico, em alguma referência indexada à literatura. Aquilo me foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de trucar o Laí Ribeiro, né? Assim, nem sei se ele sabe que eu fiz isso, mas eu fiz para mim, não fiz para ele, não fiz para duvidar dele. Eu fiz porque eu precisava ter essa certeza de que aquilo era realmente confiável. E ali eu vi várias informações que para mim eram novas, que eu nunca tinha ouvido falar dentro da ortopedia, né? Então, por exemplo, hoje, Janaína, é inevitável. Todos os dias eu dou pelo menos um diagnóstico de diabetes mellitus aqui no meu consultório. Invariável. De pessoas que estão vindo por causa de dores crônicas, de artrose, de tendinites, de doenças musculoesqueléticas diversas, sarcopenias, e que a pessoa não sabe que é diabética. Isso é uma Metade dos coisa que diabéticos não sabe, isso é estatisticamente comprovado. é chocante. Eu falo que é chocante. Eu como ortopedista, dou muito mais diagnósticos de diabetes do que talvez muitos endocrinologistas, né? Mas, enfim. Porque Né, quem vem pra gente é porque já sabe, né? Ou é um obeso, mas aí é uma amostra viciada, né? É lamentável, assim, né? 1 em cada 10 pessoas no Brasil tem diabetes, 12 a 15% tem pré-diabetes, que pra mim é a mesma coisa, metade não sabe que tem. Então, vocês imaginam que mais de 1/3 da população tá diabética. Eu tenho uma frase que eu uso sempre no consultório, que assim, a pessoa fala assim, você sabia que você tem diabetes, né? Eu falo, não. O médico falou que eu tenho pré-diabetes. Eu falo, é igual o princípio de gravidez, né? O pré-diabetes é o princípio de infarto, né? É o princípio de derrame. Princípio de pneumonia. Princípio de pneumonia, exato, né? O princípio de gravidez é o exemplo que as pessoas mais gostam, né? Gente, não tem como, né? É resistência insulínica aumentada, hiperinsulinemia basal, tem jeito. A pessoa ela está caminhando. Nada melhora se você não tratar isso, né? Não tem como melhorar uma artrose se você não tratar a inflamação do diabetes. E é super interessante, Ana, que aí eu comecei a estudar a respeito dessa parte metabólica dentro da ortopedia, e quando eu comecei a ver que a cartilagem tem receptor para insulina, que o osso tem receptor para insulina, o músculo tem receptor para insulina, né? E quando a pessoa tem uma sarcopenia, a resistência insulínica dela aumenta, né? E você ganhar massa muscular, você reduz a resistência insulínica, e com essa redução da resistência insulínica você melhora a cartilagem, diminui a osteopenia, reverte a osteoporose, né? Ou seja, é uma doença só. Hoje eu falo, não tem como, é uma doença só. Né? Pegar o exemplo aqui da tireoide, por exemplo, vou puxar a sardinha para essa parte metabólica, que eu acho que é o público nosso aqui que está interessado em questões metabólicas, né? Cartilagem tem receptor para T3. O T3 é anabólico para cartilagem. A pessoa que está num hipotireoidismo e não está repondo T3, ela está destruindo a cartilagem dela. E mais engraçado, mais interessante, na verdade, é que saiu um estudo ano passado
que mostrou que o uso de levotiroxina ela é danoso para a cartilagem, ou seja, ela leva uma condrólise. É porque o pessoal não usa o T3, né? É lamentável isso, né? Assim, não usa T3, nossa, né, já? vou te falar. Não, e a mulherada sem útero que não usa progesterona? Como é que fica a articulação dessa mulherada, Otávio? Não tem articulação, né? Na verdade... Não tem útero, não preciso de progesterona, né? A progesterona é só para evitar câncer, né? O povo esquece das outras ações da progesterona no corpo, né? Então, se você for olhar também, isso, né? Testo. E assim, mas voltando aqui só porque eu estou muito interessada em saber, em termos de ortopedia integrativa, existem alguns procedimentos que não estão na ortopedia tradicional, mas que você faz e que você acha que fazem diferença no tratamento das doenças? Porque depois eu vou querer te chamar aqui para a gente ser específico, assim, por exemplo, a gente falar de artrose, sabe? Tudo que você faz, tudo que dá para fazer, mas eu queria, assim, que as pessoas que assistam esse podcast, assim, que não é esse aqui não é muito longo, porque você tá agarrado, mas dava para ficar umas 5 horas falando com você aqui, tá? Se deixasse, eu te agarrava 5 horas aqui falando comigo. Eu sei que você tem compromisso, você está ocupado, mas eu quero, pelo menos, assim, eu queria muito que você falasse. A gente pode fazer um evento presencial ao vivo. Não, lógico, você vai vir aqui. Masterclass. Eu queria que você falasse quais são os procedimentos, que eu queria que você falasse um pouquinho só de cada um. PRP, Legal. Queria que você falasse do laser, queria que você falasse da célula-tronco. Não precisa falar muito, que depois a gente faz um podcast. Mas só assim, o que a ortopedia integrativa tem? Porque a parte metabólica, a gente já falou aqui, ok, mas o que tem de ferramentas, né? Que você tem a mãe, que você sabe usar para ajudar, que não está na ortopedia convencional, que eu sei que é muita coisa que você faz que não está. E eu queria muito que você falasse para as pessoas entenderem. E depois, quando a gente vier falar de doenças específicas, as pessoas já vão vir, ele tem várias ferramentas, eu queria saber o que ele tem para artrose, o que ele tem para não sei o quê. Então, eu queria que você falasse das ferramentas em si, um apanhado, assim. O primeiro ponto que eu entendo ser fundamental que as pessoas compreendam é o seguinte. Quando eu comecei a fazer, eu fiz um curso de medicina regenerativa na Unicamp, tá? Foi 1 ano de curso para lá, né? E saí aqui, pegava aviãozinho, descia em Campinas. Foi uma das melhores experiências que eu tive nessa área. E o que eu observava lá, tinha muito médico de time de futebol fazendo esse curso, sabe? E o que acontecia? E aí eu voltava aqui para BH, na época eu tinha um consultório em Buritis, uma clínica, né? Atendia plano de saúde, aquela coisa toda. E aí, as pessoas vinham até o consultório onde eu atendia e falavam assim, porque eu fui no médico do time X ou do time Y e eu fiz lá esse plasma rico em plaquetas, isso aí não adianta nada. Eu fiz a aplicação de célula-tronco, só gastei dinheiro à toa. E aí, o que eu comecei a observar era o seguinte, uma coisa é quando nós pegamos um atleta de 20 anos de idade, com testosterona de 800, com hemoglobina glicada de 4,5, com insulina basal de 3, e a gente quer fazer um estímulo regenerativo nessa pessoa. Aí funciona. Outra coisa, quando a gente... Aí funciona melhor. Muito bem. Funciona muito bem. Né? Outra coisa, quando nós pegamos uma paciente de 70 anos de idade, diabética, com hipotireoidismo, hipertensa, obesa, sedentária, com sono alterado, tomando 4 antidepressivos, né? E a gente quer fazer um tratamento regenerativo nessa pessoa. Isso não tem como ser o mesmo tratamento. É igual um solo que já está gasto demais e você nem põe adubo e quer que cresça a lavoura, né? Exatamente. E, na verdade, o que acontece é que a expectativa das pessoas é que célula-tronco seja algo milagroso, algo mágico. Então, quando você pergunta assim para mim, Otávio, o que você faz de diferente que a ortopedia integrativa aborda? Primeiro ponto é esse, é olhar o paciente de uma maneira integral. Né? Ou seja, entender que o paciente ele não é só um joelho que está sem cartilagem. Ele tem um tireoide, ele tem um cérebro, ele tem um intestino, que se esse intestino não for tratado, não tem célula-tronco que resolve. E o que, né? O que são esses procedimentos? Ninguém sabe o que é PRP. Então, depois que todo o solo está preparado, adubou, irrigou, arou, está bonitinho, aí a gente pode colocar uma sementinha. Então, vamos lá, sementinhas que existem, né? Então, existe um grupo de células no nosso corpo. Todas as pessoas possuem, independente da idade. A pessoa com 100 anos de idade tem célula-tronco? Tem. Só que com 100 anos de idade tem menos célula-tronco do que com 10. Né? A capacidade regenerativa do nosso corpo, ela é máxima ao nascimento e ela é mínima na morte. Morrer é parar de regenerar. A pessoa uma morte natural,
ela acontece quando uma célula do cérebro, do coração, do rim, do pulmão, ela morre e o corpo não tem capacidade de repor essa célula. Por isso que quando a gente fala, e aí tem que tomar cuidado, né? Eu não vou falar que é um termo que é permitido no Brasil, que seria medicina anti-aging, né, Janaína? Mas que em outros países é praticada, né? Ou seja, no Brasil não pode, mas não pode nos nem Estados falar, Unidos aqui não pode nem falar em longevidade saudável, esse termo não pode ser falado. Então, você tem que falar, eu quero envelhecer assim, bonitinha. Saudável, bonitinha, batendo bolão. Isso. Então, deixando muito claro, já que as pessoas vão assistir isso aqui gravado, provavelmente algum conselheiro ou fiscal do CRM com certeza vai ter acesso à gravação. Então, não é que eu estou defendendo a medicina anti-aging, estou dizendo que em outros países ela é feita. E o que é o princípio desse anti-aging feito fora do Brasil? É justamente retardar o envelhecimento das células, aumentando assim a capacidade regenerativa dos tecidos. Então, quando se pega o conceito que fora do Brasil é utilizado como ortomolecular, por exemplo, que aqui também ainda não é permitido, né? Eu vou falar ainda porque eu acredito que talvez um dia isso possa mudar, né? E quando a gente fala sobre suplementação, sobre reposição hormonal, sobre mecanismos antioxidantes no nosso corpo, na verdade nós estamos restaurando a capacidade de regenerar que o nosso corpo possui. As nossas células têm uma capacidade regenerativa. Só não atrapalha as células, né? Tira o tóxico, para de avacalhar a sua saúde, comer um monte de porcaria, né? Tira o tóxico, tira o açúcar, para de encher a cara de cachaça o dia inteiro. Que o seu próprio corpo, se você tirar o que está atrapalhando, quem sabe ele sozinho consegue seguir o caminho dele, conseguir melhorar muita coisa, né? Hoje eu tava, né? E é verdade, eu te mandei hoje de manhã. Eu tava na academia hoje, fiz minha 1 hora lá de esteira, assistindo seu podcast com a Mariana, né? Com a Maíra Soliani, de jejum. Maíra, muito bom esse podcast. Exatamente. Gente, uma ferramenta ultra regenerativa. Jejum. Você tem que fazer comigo meus jejuns de 5 dias. Vou fazer um a cada mês, um a cada 2 meses. Vamos fazer comigo. Aceito. Então, gente, isso tem trabalho científico, tá? Ou seja, não é Otávio que está falando, está publicado na literatura. A concentração e a atividade das células-tronco são células com capacidade de se diferenciar em outras células, de formar novos tecidos, de formar novos órgãos, de células se multiplicarem, se reproduzirem de maneira saudável. Não estou falando de multiplicar para formar tumor. Estou falando dela multiplicar-se para formar células idênticas às que ela era antes. Ou repor células mortas no nosso corpo. Jejum é uma das principais características, né? Ou seja, das principais ferramentas que podem ser utilizadas para regenerar. Regenera o sistema nervoso, regenera a pele, regenera osso, cartilagem, músculo, tendões, ligamentos, ou seja, jejum, né? Ou seja, quanto custa jejum? Não precisa nem gastar muito dinheiro, né, Janaína? Você faz em qualquer lugar, de grátis. Exato, né? Então esse é um primeiro ponto, né? Então vamos falar sobre medicina integrativa, né? Outra questão, por exemplo, que a gente pode... Tá, mas aí só você não explicou. Volta aqui. Aí você pega a célula-tronco, aonde você pega, digamos que você quer... Então, só fala sobre a técnica para as pessoas entenderem o que é terapia com célula-tronco, Otávio. Perfeito. Então as terapias celulares, elas têm diversas fontes, tá? O que é mais utilizado hoje são células adultas, principalmente as células chamadas de hematopoéticas, que são as células que ficam dentro da medula óssea. O pessoal que é leigo entender fica no tutano do osso, tá? Ou seja, tutano, né? Tutano é muito bom, né, Janaína? Quem gosta de mocotó, né? Né? Quem gosta de mocotó aí... Aí você aspira essa célula... Aspira, faz uma coleta com agulha, sem corte, sem necessidade de sedação, não precisa de hospital. Isso pode ser feito ambulatorialmente no próprio consultório. Coleta-se ali, geralmente, da crista do osso ilíaco, que é um osso que fica aqui na bacia. Aspira essas células, que são da medula óssea, são células que têm capacidade regenerativa. Existem outras fontes de células-tronco no nosso corpo. Uma dessas fontes, por exemplo, é o tecido adiposo. Na verdade, o tecido não é o adipócito, que é a célula de gordura, mas sim chamado célula do estroma vascular, que são os vasos sanguíneos que nutrem o tecido adiposo. Tem um tipo de célula que fica na parede do vaso sanguíneo chamado pericito. Ninguém nunca soube para que servia isso. Quando eu estava lá na faculdade, na aula de histologia, um dia o professor falou: pericito não serve para nada, não. É só para dar... serve para muita coisa. Não. Hoje nós sabemos que é uma célula-tronco. O pericito é uma célula que possui uma alta capacidade de diferenciação, né? Ou seja, em 20 anos, uma célula que não servia para nada, hoje ela é talvez a principal célula com capacidade de defesa, diferenciação e reparo de tecidos, né?
uma célula de reserva, né, Janaína? Inclusive atuando no sistema imunológico do paciente. Então, o pericito, importantíssimo, né? Então, o tecido adiposo também é uma fonte. Além disso, alguns locais, né, aqui no Brasil não muito ainda difundido, mas no Panamá, por exemplo, tem um centro que chama Riordan, né, que eles fazem lá células de cordão umbilical. Né? Então, a gente tem um caso famoso do Tony Robbins, que é aquele coach, palestrante, né, e ator, e ele fez um tratamento para uma ruptura do ombro dele, do manguito rotador, e foi lá e fez com célula de cordão umbilical. E aí você Né? tira, você dá algum tratamento, ou você tira e já injeta em algum lugar? Como é que funciona? Depende do tipo de lesão. Essa célula da medula óssea ela pode ser aspirada e aplicada diretamente, é o chamado de BMA, que é o Bone Marrow Aspirated, né? Ou seja, aspirado de medula óssea. Ou ela pode ser concentrada numa centrífuga, que aí chama BMAC, né? Acrescenta o concentrado, né, da letra C, e aí ela pode ser aplicada numa artrose, numa tendinite, numa lesão óssea, numa osteonecrose, por exemplo, que é quando tem um Na infarto cabeça do fêmur, por exemplo? Cabeça do fêmur, no joelho. Né? Eu fiz recentemente um tratamento com um paciente com uma necrose de joelho. A indicação dele era colocar uma prótese de joelho que tinha necrosado o osso. Né? A gente fez uma aplicação nele com aspirado de medula óssea. Com uma semana ele estava sem dor nenhuma já. Entende? Então, assim, é uma capacidade analgésica e regenerativa muito grande. Além disso, né, a gente está falando sobre células, sobre sementes, né? Mas para uma semente crescer, ela precisa de adubo. E adubo a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com plasma rico em plaquetas. Né? Então, nós sabemos que a plaqueta ela não é uma célula, né? Na verdade, ela é um elemento figurado do sangue que possui uma grande concentração de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, entre os diversos que tem, existe o VEGF, né, que no câncer, por exemplo, ele péssimo, mas... é péssimo, né, Janaína? Mas para o resto, para a regeneração tecidual, é sensacional, né? Ele aumenta a vascularização, cicatrização. Para a pele, né, para dermatologia, por Muito exemplo, bom. o VEGF é muito interessante, cirurgia plástica. E na ortopedia, por exemplo, o VEGF ele auxilia a reparação do osso subcondral e da cartilagem, né? Então, esse é um dos fatores que está na plaqueta. Existe PDGF, que é o fator de crescimento. Você tira o sangue, centrifuga, separa, né? Não é uma coisa complexa que só faz nos Estados Unidos. Não. Uma coisa que aqui é uma coisa que dá para fazer, né? Bem tranquilo, né? Exatamente. Só para deixar muito claro, não dá para fazer em qualquer botequim da esquina. Ah, então, não. Infecções, mil infecções, mortes. Exatamente. Então, assim, já aconteceu um paciente me relatar aqui, um paciente que eu atendi, que ele falou que uma determinada pessoa, não médico, ele levava a centrífuga na casa da pessoa, tirava na cozinha o sangue, centrifugava e aplicava em casa. Gente, pelo amor de Deus, faz isso com o médico. Perigoso. E não qualquer médico. Nossa Senhora. Então, assim, para que nós possamos trabalhar com esse tipo de terapia, a gente tem que ter um protocolo de pesquisa, vigilância sanitária, registro nos órgãos, nos órgãos governamentais adequados. Ou seja, existe uma série de exigências para que a gente possa ter acesso a esse tipo de terapia e oferecer isso com segurança para as pessoas. Né? E você faz isso, né? Você pode fazer isso. A clínica onde eu trabalho, nós temos uma equipe, né, um registro dentro da Plataforma Brasil. Que pesquisa, né? Pesquisa. Exatamente. No Brasil, hoje, né, dia 3 de julho de 2023, as terapias, por exemplo, com plasma rico em plaquetas, elas necessariamente são consideradas pelo Conselho Regional de Medicina como terapias experimentais. Os aspirados de medula óssea, o uso do osso para reparar tecido músculo-esquelético, não. Né? Então, por exemplo, os aspirados de medula... Tanto que é utilizado, né, em hospital, quando a pessoa tem uma falha óssea, se tira o osso da medula óssea para reparar o tecido. Então, isso não é novo, sabe, Janaína? Eu acho curioso, é porque as pessoas que são ignorantes, elas falam assim, isso aí é novidade, ainda não tem evidência. Olha, utilização de medula óssea, tá? de crista ilíaca, para reparar osso necrosado, ou falha óssea, isso tem mais de 100 anos que já foi publicado. Né? Ou seja, e aqui, há 10 anos atrás, o pessoal em Campinas já fazia PRP. Já, tem um amigo meu, Fábio, chama Fábio, acho que já era de Campinas, ele tinha falado isso num congresso em Paris, sobre isso. PRP, eu era R1 de ortopedia em 2008, a gente está falando aí de 15 anos atrás, né? Eu peguei um artigo sobre PRP e levei no clube de revista da residência, lá em Brasília. Apanhou. Assim, eles queriam me dar plantão, queriam me dar punição. Punição na época era plantão extra, né? Porque eu fui falar sobre isso, falar que era bruxaria. Isso é bruxaria.
Isso não existe, não tem evidência. Então, assim, só, Janaína, que isso tem trabalhos, por exemplo, na Espanha, que é um dos primeiros lugares que começou a ser utilizado, inclusive com jogadores de futebol, com mais de 30 anos. Né? Pensa bem, são 30 anos. Nós estamos 30 anos atrasados em relação à Europa e Estados Unidos, com relação à medicina regenerativa. Então, e por que isso? Por falta de esclarecimento, por ignorância, por justamente pessoas que têm uma mente fechada e que não querem aceitar que a ciência avança. Sabe o que me parece isso? Me parece a galera que era terraplanista. Sabe? A galera que fala, não, a Terra é plana, esse negócio de terra redonda não existe, né? Eu tenho dito isso. Terraplanista, né? Falar que celotronco, PRP não funciona é terraplanista. Para mim é os negacionistas. Vamos falar de outras coisas aqui, que hoje é um geralzão, não é específico. Vamos lá. Você pode ainda? Você tem tempo? Claro, para você até 5 horas que você combinou comigo. Então tá. Então, olha só. Você falou de PRP, falou de terapia de celotronco. Eu queria que você escolhesse aí entre ozônio, hiperbárica, laser, o que mais que poderia falar? O que mais você usa muito, assim, de diferente no consultório dessas coisas? Fora esses dois, o que você usa mais? Eu vou fazer um apanhado geral, tá? Então, tá. E aí a gente, no que chamar a atenção, você fala, por exemplo, ó, a gente faz hoje terapias injetáveis, né? Então, soroterapia, terapias intramusculares, infiltrações guiadas por ultrassom, bloqueio de nervo, a medicina regenerativa, que você já mencionou, a utilização de laser de alta potência. Explica o laser, eu acho tão interessante. Aqui, ó, eu vejo o seu trabalho com pé diabético, é uma coisa louvável. Como você consegue, assim, ainda mais com a visão que você já tem de low carb, de tratamento metabólico dessas doenças, como você já tem essa visão, então você manda o paciente para a Nutri, você orienta, né? E aí você cuida de uma forma diferente das filhas. Eu já vi resultados seus sensacionais. Eu acho que é importante você falar sobre isso. Não só o laser, a hiperbárica, ozônio, e assim, você recupera pessoas que seriam amputadas. Eu vi resultados seus, ninguém me contou. Então, falando sobre amputação, quando eu estava terminando a residência de joelho, estou falando de 2012, né, 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, eu me recordo de um primeiro paciente que eu cheguei no hospital, e eu estava trabalhando num hospital grande, particular, aqui em Belo Horizonte, na época, e era assim, como eu era o novato da equipe, tudo que ninguém queria, jogava para mim. Então, pegava lá, infecção de ferida, manda pro Otávio. Osteomielite, manda pro Otávio. Pé diabético, manda pro Otávio. E aí, Janaína, teve um paciente que eu cheguei lá para ver, era um pé de Charcot. Para quem não conhece, pé de Charcot é uma artropatia terrível, porque ele perde a conformidade, perde a estrutura de sustentação, é um desgaste ósseo muito grande, e as pontas de osso começam a ferir a pele de dentro para fora, abre uma ferida que não cicatriza. Então acaba que fica uma porta de entrada, entra bactérias, infecta, dá uma osteomielite, e a opção que existe na grande maioria das vezes é a amputação. Eu conversei com esse paciente, fui lá avaliá-lo, né, tinha uma ferida grande na região plantar, e eu chamei o cirurgião vascular para poder avaliar junto comigo. O cirurgião vascular falou, olha, não tem jeito, né, vão ter que amputar. E esse paciente, ele me sensibilizou muito, sabe, porque ele falava que ele enfim, contou a história de vida dele, né, e para resumir a história, a dificuldade dele é porque ele tinha umas galinhas para cuidar, tinha um galinheiro, provavelmente ele andava descalço nesse galinheiro, e se amputasse ele não ia poder criar as galinhas dele, sabe, Janine? Eu falei, então tá bom, indiquei um tratamento com hiperbárica para esse paciente. Fiz o debridamento, limpei, curetamos, tive que curetar e tudo. Então, o paciente ficou ótimo. O paciente ficou maravilhoso. E aí, uma coisa, o que a gente fez? Com o paciente que primeira coisa, controlamos o diabetes dele. Ele aceitou, porque o fato do medo de perder o pé fez um choque de consciência nele. Então ele falou, peraí, ou eu vou parar de comer açúcar ou eu vou perder o pé. Falei, o que você escolhe? Você prefere perder o pé ou você prefere continuar comendo açúcar? Não, aliás, você prefere parar de comer açúcar ou perder o pé? Ele falou, não, prefiro parar de comer açúcar. E esse paciente, ele melhorou absurdamente. Aquilo ali, na verdade, já era um embrião dessa abordagem que eu faço hoje, né? E aí, eu comecei a estudar outras formas. Terapia por ondas de choque, por exemplo, que é um tratamento que aumenta a irrigação do tecido, aumenta os fatores de crescimento. Aplicação de laser de alta potência, que é um laser que ele aumenta a produção de colágeno, ele diminui os radicais livres que
cronificam a lesão, que diminuem a irrigação sanguínea, ele aumenta o aporte de oxigênio, aumenta a produção de ATP, que é a molécula responsável pela produção de energia. Eu falo que laser é maravilhoso, gente. Laser hoje é vida, né? Então, e aqui não é bruxaria, é utilizado há anos. A oncologia usa, úlceras orais, da quimioterapia usa-se laser. Sim, é porque as pessoas não conhecem, e os médicos regulares falam assim, não, laser? Que? Pô, não entende. Então, se vocês forem na literatura científica, a gente tem trabalhos robustos. A hiperbárica para pé diabético, eu era preceptora de residência de clínica médica no Risoleta Neves, é a melhor equipe de Belo Horizonte de cirurgia vascular com pé diabético, está no HC, tem médicos da Santa Casa, mas assim, lá no Risoleta, a maioria dos residentes passavam lá. E eu era a clínica, preceptora da residência de clínica, responsável, já era endócrino, né, pelos diabéticos, né, mais descompensados do hospital. Então, era eu que fazia todo o controle clínico de insulinização dos pacientes mais graves. O que eu mais vi foi gente ser amputada, embora voltar para amputar mais, e todos com dose máxima de estatina, colesterol baixinho. Mas nada funciona, por quê? Banana no hospital, pão de sal, vai para casa, continua comendo açúcar, né? E a hiperbárica, na época, eu falava isso, olha, o viés, gente, esses estudos que falam que hiperbárica não é bom, que é bom, que não é bom, o que acontece? Interessante revascularizar primeiro, se tiver, e aí fazer a hiperbárica, porque o sangue chega e tal. E aí a hiperbárica tem seu lugar. Eu sempre falei isso lá. E agora tem os estudos corroborando, né? A gente vê o resultado clínico. E é interessante isso, né? Porque é o seguinte, na verdade, particularmente, eu comecei a conhecer a hiperbárica, eu era acadêmico do professor Alcino, lá no Hospital de Contagem, estou falando isso nos anos 2000, mais de 20 anos atrás. Aí tinha um professor que era o Roberto Carlos, foi para a Rússia, trouxe um aparelho, o primeiro aparelho de Belo Horizonte, sabe, assim, e aquilo ali a gente começava foi meu primeiro contato com hiperbárica. Hiperbárica é maravilhoso. Só que acontece, fazer hiperbárica sem tratar metabolismo é besteira, é queimar recurso. Fazer hiperbárica sem a pessoa parar de comer açúcar, ela vai fazer hiperbárica o resto da vida, né? Ou seja, hoje nós entendemos que para poder ter um bom resultado, e é interessante, porque quando nós falamos de hiperbárica, nós estamos falando de quê? Oxigênio em alta concentração, PaO2 elevado. Se você não melhorar a oxidação ou a inflamação junto com o oxigênio, às vezes faz até mais mal do que bem. Exato. O oxigênio em excesso, ele aumenta o radical livre. Então, veja bem, né, depende do quê? Do ambiente. É uma relação entre a ferramenta e o ambiente que você está colocando ela, né? Você colocar excesso de comida no aquário, o peixe morre, intoxicado, né? Então, esse é o ponto que eu falo. Então, quando eu comecei a estudar sobre terapias oxidativas, antioxidativas, e só uma curiosidade, né? Eu não falei isso lá na introdução do currículo, mas antes de fazer medicina eu fiz química, né? Eu sou formado em química também, né? Eu fiz química no Cefet. Você tem quantos anos? É 56, né? Que você tem? O Botox tem dia, né, Janine? Então, tem 42. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ouvir falar sobre ozônio, né, que foi a pergunta que você fez aí, eu achava assim, não, quem é ozônio? Ozônio é um gás industrial, isso é cancerígeno, é usado para antisséptico, infecção, essas coisas todas. Quando eu comecei a entender que a utilização do ozônio em concentrações em microgramas, né, ou seja, em concentrações muito baixas, ela vai aumentar a produção de superóxido dismutase pela própria célula, ativando o sistema imunológico do paciente, aumentando a capacidade dele de reagir a infecções, inflamações. Então você tem uma substância que em alta concentração ela é oxidante, mas em baixa concentração ela induz uma resposta antioxidante pelo corpo. Isso aí, na hora que eu entendi isso, eu falei, gente, como que eu nunca ouvi falar sobre isso em faculdade, né? O ozônio ainda, né, deixando muito bem registrado aqui, para médicos não podem utilizar, né? Mas no SUS já podem. No SUS foi aprovado há pouco tempo, já se pode utilizar o ozônio no SUS por médicos do SUS. Pelo que eu entendi, no SUS já está aprovado. Em algumas cidades, de acordo com legislações, né? Eu acho que é uma questão de amadurecimento, as pessoas, elas eu acho que é isso, a questão mas muito. É isso, sabe, Janine? É porque é um processo evolutivo, né? Na verdade, o que eu digo, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de crítica a nenhuma instituição, mas eu entendo o seguinte, na verdade, as normas vêm para regulamentar a demanda da sociedade. Então, quando nós falamos sobre a regulamentação do ozônio, a regulamentação da célula-tronco, a regulamentação da medicina regenerativa, a regulamentação do anti-age, do ortomolecular, depende da demanda da sociedade.
tudo que é benéfico para a sociedade, mais cedo ou mais tarde vai ser regulamentado, né? Se nós pararmos para analisar, existem algumas terapias que hoje são regulamentadas que há pouco tempo atrás eram proibidas, né? Eu já poderia citar, né, Canabidiol. algumas. Canabidiol por exemplo. Sensacional. Hoje, né? Exatamente. Né? Hoje nós vemos alguns países já começando a regulamentar, por exemplo, até psicodélicos, né? Para tratamento de depressão. Depressão refratária. Depressão refratária, fantástico, né? Interessantíssimo, né? Sim. Né? Isso é consciência, com responsabilidade. Não é fazer uso, né, de qualquer jeito, recreativo. Não estamos falando, não, nós estamos falando sobre responsabilidade, sobre benefícios para a saúde física, mental, não, emocional. Tem estudos, né? Então, inclusive, tem estudos bons. Está crescendo o número de publicações, é uma questão de tempo, né? Porque a diferença entre remédio e veneno é a dose, gente, o jeito que você faz. Né? Dentro do contexto de medicina, tem várias coisas que são usadas para uma coisa e depois são descobertas para outras, né? Então, Viagra foi assim, né? Começou para uma coisa, terminou para outra. Sim. Então, e tem medicações que são super ovacionadas, vão para o mercado sem fase 3, como vários quimioterápicos hoje vão, com aprovação acelerada, e alguns até aumentam a mortalidade, tem que tirar do mercado. Então, essas terapias, como o canabidiol e como outras drogas que antes não eram aprovadas e hoje são aprovadas, a gente está vendo um grande crescimento, né? Inclusive de publicações no meio médico, né, Otávio? É isso, né? E o curioso, que eu ouvi muitas vezes essa frase, sabe, na graduação, na pós-graduação, que são pessoas que falam assim, isso não tem evidência. Mas a pessoa nem pesquisou para saber se tem evidência ou não tem, né? Então, eu sempre, quando eu vejo alguma coisa, alguém fala assim, não tem evidência, a primeira coisa que eu falo assim, deixa eu ir lá no PubMed, deixa eu pesquisar, deixa eu procurar saber se realmente isso que... Porque, na maioria das vezes, a pessoa que fala que algo não tem evidência, ela nem procurou informação. Isso é muito comum, muito comum. Esse é o fato. Mas o fato é que essa questão de ortopedia regenerativa ou de ortopedia integrativa, as pessoas falam que, ia lá, pôs integrativa no nome picareta. Eu convido vocês a conhecer, tá, o trabalho do Otávio, convido vocês a conhecer o Instagram dele, que é muito bom. Dr. Otávio, Dr. Otávio Melo? Dr. Otávio Melo, e tem um canal no YouTube também, pode colocar no YouTube lá, Otávio Melo, você vai me achar. Você me manda o link, nós vamos colocar na descrição do vídeo aqui, tá? O Instagram, legal. O telefone do registro do consultório seu e o YouTube, os 3. O Thiago, você manda pro Thiago que ele vai colocar aqui, tá bom? Mas o fato Eu queria só falar uma coisa sobre essa questão integrativa, sabe, Janaína? Que muita gente acha que isso é uma modinha, novidade. Não, gente, olha, medicina integrativa, na verdade, resgate. Não é um resgate, sabe? Assim, se nós formos entender a medicina que foi praticada nos últimos 200 anos, focada exclusivamente na alopatia, focada exclusivamente na cirurgia, focada única e exclusivamente na farmácia, né? E quando nós vemos esse movimento de vários médicos, e cada vez vai ser maior. Por quê? Porque os pacientes hoje chegam procurando isso, né? Então, quando nós vemos que há um clamor da sociedade em função de buscar um médico que consiga enxergar que a pessoa não é só um olho, não é só uma boca, não é só uma orelha, não é só um joelho, não é só um pâncreas, né? Já tratou algum pâncreas alguma vez, Janaína? Nunca, só pessoas. Não é? Eu só trato de pessoas. Acho que essa é a medicina integrativa. Corpo, mente, alma, comunidade, né? Ou seja, entender a integração, qual é o ambiente familiar dessa pessoa, o ambiente social dessa pessoa. Isso tudo é integrar, né? Integrar, na verdade, né? Isso eu converso muito com o Dr. Frederico, meu amigo aqui, que a gente mencionou agora há pouco, né? O modelo de integração, ele é interno e externo. Ninguém é completo sozinho. Né? E quando a gente fala de medicina integrativa, envolve essa questão também. Até porque não adianta gastar milhares de dólares no tratamento mais moderno do mundo e você não cuidar do seu terreno biológico, do que você come dentro de casa, da sua cabeça, do seu sono. Porque não pega a sementinha. Exato, não adianta, né? Você vai pegar uma semente mais cara que existe e jogar ela em cima do concreto, do asfalto. Não adianta nada. Não vai nascer nada, né? Então, acho que é isso, sabe, Juliana? Eu acho que esse é o início da conversa, na verdade, né? A gente vai ter que, né, estender aqui, de repente, fazer vários outros episódios. Né? A gente pode abordar um de cada vez, a gente pode falar sobre osteoporose, acho que é um tema que é legal de a gente conversar. Eu adoro falar sobre osteoporose. E aí eu vou deixar uma provocação aqui, né? Gente, como é que a pessoa vai tratar a osteoporose com um ginecologista que só sabe passar alendronato? Não faz isso não, pelo amor de Deus, gente. Osteoporose é uma doença
osteometabólica, né? E eu acho uma vergonha quando eu vejo um ortopedista encaminhando o paciente com osteoporose para outra pessoa tratar. Eu trato porque a gente estuda isso na endócrino. E realmente, na endócrino, a vitamina D, a orientação é até 30, D em cálcio. E eu não faço isso, né? Eu tenho uma visão completamente diferente da osteoporose. Né? Eu tenho uma visão completamente diferente. O osteometabolismo, ele tem tudo a ver com reposição hormonal, com hormônio D, com K2, com dieta com exercício resistido, com estímulo, com diabetes. O Otávio falou aí, ó. Gente, não existe. O diabético tem 2 a 3 vezes mais osteoporose. Por quê? Porque a glicose alta atrapalha o osso, atrapalha o metabolismo ósseo. A insulina alta atrapalha. É tudo Deixa eu brincar com a Janaína aqui um pouquinho. Aqui, o osso é um órgão de qual sistema? Músculo esquelético. Ah, não, mas se bem que o osso tem tudo a ver com endócrino, né? Endócrino. Muito bem. Então, olha só, você entendeu o que eu quis dizer? Eu quis fazer essa brincadeira de propósito, é uma provocação, né? Porque as pessoas só veem o osso como um órgão do sistema locomotor. Né? Não, eu não. Só que não. Se você pegar... Gente, vamos pegar uma única... Eu fiz uma revisão recente para montar uma aula sobre osteocalcina. Que é maravilhoso, né? Quem produz osteocalcina? É só o osteócito. Quem é que pede osteocalcina hoje? CTX, osteocalcina? Ninguém pede, ninguém sabe o que é. Quando eu peço, o pessoal pergunta o que é isso, Janaína? Ninguém nunca pediu isso. Fosfatase alcalina óssea, ninguém pede. Eu falei, como não pede, gente? Agora vem cá. Quem é que produz testosterona com osteocalcina baixa? Não tem jeito. A osteocalcina, ela regula a produção de testosterona no testículo. Então, veja bem, o osso determina a produção androgênica do corpo. Como é que nós vamos dissociar o osso do sistema endócrino? É impossível. Não, e tem várias glândulas. Tireoide interfere no osso. Paratireoide está interligada intimamente com o osso, né, o paratormônio. E se você não faz exercício físico, adianta tratar a osteoporose? Não. Então, você pode ser o melhor, entender tudo de hormônio, prescrever o melhor remédio para o seu paciente, escrever anabólico, lá, vai gastar lá com a teriparatida, que é o mais caro. Se o paciente não estiver lá fazendo exercício resistido, você está jogando dinheiro no lixo. Se o hormônio D não estiver legal, você está jogando dinheiro no lixo. Se não tiver uma ingesta proteica adequada. Então, assim... K2, né, Jana? Não adianta que dá. Aí o pessoal fica dando cálcio, né? Aí calcifica todas as artérias e quem menos recebe cálcio é o osso, né? Mas nós vamos fazer um podcast de osteoporose. Vamos fazer. Eu acho legal demais a gente fazer um podcast de osteoporose. Acho que merece. Sim, as pessoas são muito maltratadas. Pensa bem, essa abordagem, né? Vamos falar assim, endócrino ortopédica da osteoporose. Porque eu acho que nós precisamos ter essa conversa, sabe? Porque, na verdade, o paciente, ele precisa de ter um cuidado que seja integral, sabe? Ou seja, o ortopedista tem que entender a função metabólica, endócrina do osso, né? E o endocrinologista, ele precisa também entender essa questão da artrose, não só da osteopenia, da osteoporose, mas também da degeneração da cartilagem, né? Das alterações que a resistência insulínica, por exemplo, vai gerar. Ou seja, todo paciente diabético vai ter artrose, né? Todo paciente diabético vai desenvolver artrose, se ele estiver descontrolado, né? E quantos pacientes ex-diabéticos eu tenho aqui no consultório? Perdi a conta, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que não tem um profissional que sabe tudo de tudo, que a gente trabalha em equipe, que o tratamento é interdisciplinar. Mas o que não pode, gente, é um profissional atrapalhando o outro, que é o que mais acontece, entendeu? É o que mais acontece. Eu estou tratando o paciente, aí o colega vai lá e fala, não, deixa disso, besteira, não sei o quê. E vai, entendeu? Aí chamar um dentista para esse podcast. Eu quero chamar um dentista aqui, porque eu já tive paciente com fratura de fêmur, porque o dentista não deixou tratar a osteoporose dele, porque ele ia pôr implante. Que depois nós vamos discutir isso. Vamos encerrar para não virar polêmica aqui, né? Senão nós vamos começar. Mas eu ficava danado quando eu era residente, porque chegava paciente com fratura de fêmur, aí a gente operava, colocava uma prótese, um implante, uma haste, uma placa, e aí o paciente tinha uma fratura de fêmur, que é da própria altura, e embora para casa sem a prescrição para tratar a osteoporose. Mas aqui, peraí, gente, já vi preceptor de geriatria fazer isso, e eu era residente, e nem o meu preceptor, nem o preceptor da geriatria deixaram eu prescrever tratamento para osteoporose para esse paciente. Eu fiquei muito brava. Eu não vou esquecer isso. Eu, como residente, me sentia castrada, e eu vi, falei assim, mas aqui, ele está indo embora com a vitamina D baixa, ele vai voltar, não vai consolidar a fratura.
Não vai consolidar. Ó, vai soltar a placa, vai quebrar outro osso. Esse caso esperando a próxima fratura, né? Vai voltar. E voltava mesmo, aí morria, então, né? Assim, mortalidade em 6 meses é 80% dos pacientes. Né? Mas eu acho que é um tratamento errado também. Não, isso é uma iatrogenia, né? Ou seja, porque é o seguinte, o diagnóstico da osteoporose, quando a pessoa tem uma fratura por um trauma de baixa energia, você não precisa de densitometria óssea. O diagnóstico está feito. Na fratura está feito. Otávio, vamos discutir isso no próximo podcast. Você está desperdiçando conhecimento valioso que tem que estar lá todinho. Pessoal. Fantástico. Eu queria te agradecer muito. Peraí. Eu queria te agradecer pelo seu tempo. Gente, vocês não sabem, mas eu convidei o Otávio, eu estava doido para falar com ele, sabe? Para apresentar para vocês. E ele é muito ocupado. Então, hoje eu liguei para ele e falei aqui, conversa comigo hoje, tira um tempo. E ele desmarcou, ele cedeu o tempo dele, que não é grande, ele tem pouco tempo, né, disponível, trabalha em um monte de coisa, vocês já viram. Então, eu queria te agradecer horrores. Porque aí a gente começa a falar, a gente vai empolgando. Mas eu acho que a gente tem que separar os temas para ficar melhor para vocês acompanharem, não ficar longo demais e vocês realmente absorverem, que é muita informação em pouco tempo. A gente fala igual o pobre Nacho, já viu como é que a gente fala, sem parar. Então, para vocês absorverem, é legal dividir, tá? Então, eu queria te agradecer, assim, de paixão, seu irmão, cara. Obrigada. Volta, por favor. Vamos escrevam abaixo nos comentários o que vocês querem que a gente converse. Tá? Vocês já viram que ele é diferenciado, é diferente. Eu vivi atrás de ortopedista, com hernias de disco, condropatia patelar, então eu sei como é difícil ter dor articular, ter problemas ortopédicos e bater de porta em porta. Eu passei por isso. Nem vou contar minhas mazelas aqui. Mas o fato que é ter um ortopedista com esse tipo de visão é essencial. Tá, gente? Escutem o que eu tô falando para vocês. Então, o máximo, tudo que vocês puderem ganhar aqui de conhecimento é válido para a vida de vocês. E nós vamos gravar mais vídeos com vocês. Tá bom? Então, obrigada. Despede aí, Otávio. Pessoal, acho que o meu recado final é o seguinte. Eu me sinto na missão de vida, de alma, de poder mudar a ortopedia. Sabe? Eu acho que eu me sinto muito privilegiado de ter conhecido pessoas como a doutora Janaína, doutor Laí Ribeiro, né, a doutora Gisele, nosso amigo, doutor Federico Porto, doutor Vitor Sorrentino, que são pessoas que têm realmente essa capacidade de inspirar, de trazer um resgate dessa medicina verdadeira, dessa medicina que realmente olha para o indivíduo, para a pessoa, para o ser humano que está por trás do diagnóstico. Sabe? Eu acho que saúde ela vai muito além de não ser só uma falta de um diagnóstico. Saúde é um estado de equilíbrio. E ninguém pode alcançar o equilíbrio de maneira que os seus hábitos de vida não sejam saudáveis, que não tenha um autoconhecimento sobre si mesmo, que não consiga desenvolver as suas maiores potencialidades. Então, acho que quando nós nos reunimos aqui para poder falar sobre assuntos que trazemos essa visão integrada, né? Ou seja, entender que tudo está interligado, os sistemas, na verdade, o sistema é um só, né? A mente está interligada com o intestino, está interligada com a articulação, está interligada com as glândulas, está interligada com a pele. Nós somos isso. Essa é a visão que nós temos que trazer. E eu acho que dentro da ortopedia, especificamente, que a especialidade foi se segmentando demais. Então, hoje tem um médico que só olha joelho, outro só olha mão, outro só olha coluna, outro só olha o pé. Eu me sinto na obrigação de vir até aqui, de trazer esse recado, de falar isso para vocês, de falar para os outros colegas, porque eu acredito que dentro da ortopedia, quando nós tivermos um nível de consciência mais elevado, no sentido de compreendermos a real causa das doenças, a relação verdadeira do mecanismo metabólico que leva à artrose, né? Ou seja, a artrose, por exemplo, ela é o estágio final de algo que não foi tratado. A artrose não é uma doença. A artrose, para mim, é igual a insuficiência cardíaca. Hipertensão pode dar insuficiência cardíaca, infarto pode dar insuficiência cardíaca, chagas pode dar insuficiência cardíaca. O que é uma artrose? A artrose é uma degeneração do músculo, do tendão, da cartilagem, do osso, né? Ou seja, de tudo que está dentro da articulação. A pessoa não tratou cedo, então ela vai ter uma artrose. Então a artrose, para mim, não é um diagnóstico. A artrose, para mim, é um estado terminal de uma doença degenerativa. E é assim que eu defendo, que eu finalizo aqui. Vamos evitar que isso aconteça com vocês, que sua qualidade de vida seja maravilhosa, você tenha plenitude, saúde, vida longa e saudável. Beijo para todos. Beijo, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Por favor, assine o canal, curtam esse vídeo e compartilhem.
tá? Com as pessoas que vocês conhecem. E aguardem os próximos vídeos que a gente vai fazer para vocês, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.